Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos, o processo da infância, sob a visão dos espíritos. Vamos estudar hoje da pergunta 379 até a pergunta... Fecha a porta aí para mim, você tá fazendo barulho. Vamos estudar hoje da pergunta 379 até a pergunta 382, para que o vídeo não fique muito longo. E na próxima semana nós faremos o restante do estudo sobre esta visão do Espiritismo sobre o processo da infância. Mas na pergunta 379, Allan Kardec perguntou aos espíritos: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E os espíritos responderam: pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, meus prezados irmãos, nesta questão fica muito claro a separação do espírito e do corpo. O espírito é o portador da vida, é o ser que evolui ao longo do tempo. Quando ele reencarna, ele vai viver através de um corpo. E este corpo, na fase da infância, ele tem as limitações naturais. A natureza colocou para todos os seres um processo de infância. Todos os seres vivos passam por este processo da infância. As árvores surgem através de sementes em plantinhas tenras que depois vão crescendo. Os animais, seja qual for a espécie, passam pelos mesmos processos. E os homens também passamos por um processo de infância. Aliás, a nossa infância humana é muito mais longa do que a infância dos outros animais. Mas aqui nessa resposta também nós podemos aprender que o espírito, embora esteja se manifestando ali na forma infantil, com toda a inocência da infância, ele pode ser, e normalmente é, um espírito que tem muito mais inteligência, muito mais capacidade e muito mais discernimento do que tem aquela sua manifestação enquanto está ligado a um corpo físico infantil. E na pergunta 380, Allan Kardec pergunta aos espíritos: abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Olha a natureza da pergunta. Se você está ali durante a infância, vivendo ali aos 2, 3 anos de idade, ou até menos, ou um pouco mais, se naquele momento em que o espírito está ali acordado no corpo físico, ele tendo o corpo como um oponente à livre manifestação do espírito, ele, neste momento, ele pensa como uma criança ou como um adulto? Esta é a questão. E os espíritos responderam: desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. E há uma observação aqui feita por Allan Kardec. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que a natureza são as preocupações do respectivo espírito. O espírito também se torna uma criança, enquanto
o corpo é criança. E podem existir, sim, espíritos que, mesmo no processo da infância, espíritos muito evoluídos que conseguem voltar a uma forma adulta, consciente, racional que tinham anteriormente. Mas isto é uma raridade. A grande maioria dos espíritos em um mundo de expiações e provas são crianças, enquanto o corpo é criança. Eles voltam no tempo. A natureza impõe esta metamorfose, ajustando a mente do espírito ao corpo e o corpo sendo o seu veículo de manifestação. E na pergunta 381, por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? E os espíritos responderam: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. É lógico que isso diz respeito às leis naturais. Os espíritos, em grande parte, ao retornar ao mundo espiritual, tendo desencarnado quando criança, alguns retornam imediatamente à sua condição adulta. Principalmente quando o desencarne já é anteriormente preparado, adaptado de acordo com as leis kármicas existentes, fazendo com que esse espírito tenha a condição de retornar à sua condição precedente. Mas isso nem sempre acontece. Muitos espíritos retornam ao mundo espiritual, tendo desencarnado na forma infantil, ajustados ao corpo infantil, e alguns têm dificuldade de desprender-se daquele condicionamento. Então não é apenas a ligação com o corpo físico, mas também a ligação com os condicionantes psicológicos relacionados à ligação com o corpo físico. Por isso, cada caso é um caso. O estudo diz respeito a condições gerais e nestas condições gerais as individualidades se aplicam. Existem espíritos que desencarnam na forma infantil e permanecem muito tempo na condição infantil, ainda no plano espiritual, sendo inclusive cuidados em lugares específicos. Outros não. Desencarnou em qualquer etapa da vida, mesmo que idosos retornam a uma condição de juventude, ou o caso de crianças que também retornam a uma condição adulta quase que imediatamente. Nunca imediatamente. Não quer dizer que o corpo morreu e imediatamente, alguns minutos depois, já volte a uma condição anterior. Isso depende das condições mentais, isso depende do grau de evolução de cada um, da forma como cada um encara a sua própria vida. Não existem espíritos iguais, assim como não existem comportamentos nem consequências iguais relacionadas ao espírito, o ser que é dono da inteligência, de todo o conhecimento e de todo o poder que tem sobre si mesmo. E na pergunta 382, Allan Kardec perguntou aos espíritos: durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Então, o espírito que está reencarnado na condição infantil, ele sofre, ele é capaz de dizer: ó, eu estou encarnado numa condição infantil e eu gostaria de não estar nesta condição infantil porque isso me faz sofrer, porque me limita? Ele tem esse tipo de sofrimento? Ou esta consciência para poder fazer esse tipo de questionamento e sofrer por isso? É esta a pergunta. E os espíritos responderam: não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Então, meus prezados irmãos e irmãs, o espírito se torna fisicamente infantil e ligado ao corpo da criança, ele se torna também uma criança. Ele não sofre. O espírito está agindo como a criança se manifesta para nós encarnados. Não há diferença.
Ele, de fato, está ali vivendo uma experiência necessária ao seu progresso, é lei natural, e ele precisa viver aquele momento de infância. É muito bom, principalmente para aqueles que recebem amor, carinho, porque este momento é importantíssimo na trajetória evolutiva do espírito. Quantos ódios, quantas mágoas, quantos maus sentimentos não são aí transformados em laços de amor, ternura, bondade, por conta exatamente da possibilidade da vivência neste momento da reencarnação em que ele se torna uma criança. Em toda a sua inocência, em toda a sua beleza, em toda a sua capacidade de ser aquele ser que busca na família a proteção, na sua fragilidade, na necessidade que temos, biológica até, de proteger os nossos pequenos. Por isto é que o espírito não sofre neste momento. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.